Vamos continuar, né? Boa tarde, na verdade. Vamos dar continuação à nossa disciplina de Educação e Meio Ambiente. E agora a gente vai falar sobre a crise socioambiental. Problemas ambientais. Não há consenso sobre as causas dos nossos problemas ambientais. Então, não se entrou em consenso ainda de quem é o culpado, quem não é o culpado. Se culpam várias pessoas, se culpam várias instituições, se culpam várias entidades, sociedades. Então, ainda não se tem um consenso de quem realmente é o causador do problema ambiental. E isso no mundo, né? Isso é geral. Alguns sugerem que a causa é a quantidade de pessoas que existem no planeta, gerando um excessivo consumo dos recursos naturais. E isso é uma sugestão. Outros sugerem que são as atitudes das pessoas, os comportamentos que as pessoas têm, como é que elas preservam ou não preservam, as atitudes que elas têm relacionadas aos problemas ambientais, se preocupa ou se não se preocupa. Outros sinalizam para a forma como aproveitamos e exploramos os nossos recursos naturais, a forma como a gente está utilizando, a forma como a gente está desmatando, a forma como a gente está queimando, tá? A utilização de carros, vários carros poluindo o meio ambiente. Então, tudo isso são exemplos de possíveis causas, né? Que possam chegar a causar problemas ambientais. Na verdade, causam problemas ambientais. Há ainda aqueles que refletem que a causa é a forma como nos organizamos socialmente para produzirmos a nossa existência. Então, a exploração do homem e da natureza. Você chega num espaço, por exemplo, tem um espaço que tem bastante árvore, bastante mata, ainda tem animais. O que é que faz? O que é que se faz? Chega lá e desmata, acaba tudo para transformar aquilo num local para residências. Então, há uma perca muito grande do bioma. Os animais não vão ter onde ficar, as árvores vão ser derrubadas. Então, essa exploração desenfreada que o homem tem com relação ao meio ambiente também são formas de destruir o meio ambiente. A história da humanidade mostra que os problemas ambientais já aconteciam há muito tempo atrás. A degradação ambiental, ela não é uma problemática nova, ela não surgiu ontem, não surgiu hoje, não surgiu há uma semana atrás, ela já vem de muitos e muitos anos. Embora se pense que ela é recente, ela não é recente. O que é novo é a dimensão, a extensão e a gravidade da degradação ambiental que observamos atualmente em nosso planeta e sociedade. Os recursos antigamente não eram tantos quantos os que a gente tem hoje. Então, os maquinários hoje são bem maiores. Na verdade, antigamente não existiam esses maquinários, o que possibilita atualmente que a degradação, que a destruição ambiental seja ainda maior. Eu acredito que a população também, antigamente, tinha uma consciência também um pouco maior além da nossa, mesmo porque a maioria dos produtos não eram industrializados também como são hoje. Hoje, a maioria dos nossos produtos são industrializados, então a quantidade de embalagens é muito maior do que a de antigamente. E essas embalagens, consequentemente, acabam sendo jogadas, né? Em qualquer lugar, e elas não se... como é que eu utilizo a palavra para vocês? Elas não se acabam com tanta facilidade. A vida do planeta e da sociedade está ameaçada. Isso é uma verdade que eu acredito que vocês também já saibam disso. É consenso que os problemas ambientais tomaram uma outra dimensão na modernidade. 2 fatos básicos explicam essa avaliação. A Revolução Industrial, ocorrida a partir da metade do século XVIII, que foi um marco, mas deveria ser um marco bem mais positivo, e, na verdade, acabou se tornando algo um pouco negativo, porque a gente tem a facilidade, né? A gente tem as máquinas à nossa disposição, no entanto, isso nos deixou mais acomodados e com menos cuidados com relação ao meio ambiente. A organização urbana é representada pelas construções das grandes cidades originadas com a Revolução Industrial. Então, se a gente vê São Paulo hoje, se a gente procurar uma imagem de São Paulo, há uns 20, 30 anos atrás, a gente vai ver que a quantidade de mata ainda existente, de árvores, era bem maior do que a que existe hoje, ou quase nenhuma, né? A gente observa que
que o rio Tietê é altamente poluído, então já não tem mais para onde colocar os esgotos da cidade, se joga dentro do rio, ou então para outras partes, entendeu? Então a natureza está morrendo, por quê? Porque o homem está progredindo tanto e apesar de estar progredindo, não está pensando no meio em que ele está inserido. Por que crise ambiental? Porque a vida de inúmeras espécies animais e vegetais, a vida de ecossistemas, biomas, a vida da sociedade, enfim, a vida do planeta está seriamente ameaçada. É considerada uma crise ambiental. Por que uma crise ambiental? Porque a nossa vida, a vida dos animais, a vida das plantas, dos rios, está ameaçada. A gente sabe que a quantidade de água também já diminuiu bastante, isso no mundo todo, não só aqui no nosso país, não só aqui no Brasil. A quantidade de mata diminuiu também bastante. Por quê? Porque não se tem preservado como se deveria. Porque tornou-se também evidente que é necessário alterar o quadro de destruição do planeta, embora a gente saiba, a gente não faz, porque a natureza passou a ser afetada de maneira desastrosa pela sociedade humana, nós não preservamos, nós não temos cuidado, porque vivenciamos problemas ambientais e sociais jamais vistos em toda a história da humanidade. Foi o que eu falei lá no início para vocês. Isso já existia há muito tempo, só que a quantidade, a falta de cuidado se ampliou muito mais com a modernidade, com a contemporaneidade. Crise ambiental. Quais são as evidências dessa crise ambiental? Catástrofes naturais. A gente depois fica se perguntando o porquê de tantas catástrofes que vêm acontecendo em nosso mundo, tá? Esses tsunamis são respostas que a natureza está dando para a sociedade. Você está destruindo. O calor excessivo que a gente está vivendo hoje também é consequência dessa falta de cuidado com o meio ambiente. Escassez dos recursos naturais, as coisas não são mais, não tem a mesma quantidade que se tinha antes. Desertificação, está se acabando com a mata, tá certo? Está ficando lá um ambiente sem vida. Desmatamento, isso a gente vivencia aqui também em Paulo Ramos. Poluição do ar, da água, do solo. A gente não preserva, a gente não tem cuidado, a gente joga lixo no chão, a gente desperdiça a água, a gente polui a água. Outra coisa que a gente não tem na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa sociedade, e no meio aqui, eu acredito que talvez só em São Luís tenha isso, a questão do saneamento básico. Tudo é jogado aí a céu aberto. Muitas vezes não porque você queira, mas porque os municípios não oferecem essa possibilidade, entendeu? E eu falo do município não só de Paulo Ramos, falo no geral. A maioria dos municípios não tem saneamento básico. Aí, esses detritos acabam indo para a natureza. Agravamento dos problemas sociais, o aumento da fome, da desnutrição, o desemprego, o aumento da violência, as epidemias, tudo isso vão aumentando com a degradação do meio ambiente, o aumento da temperatura, o clima do nosso planeta, gente, está muito quente, já nos locais mais frios está muito mais gelado, então há uma disparidade muito grande nessa questão do clima. Concentração de poder e riqueza. A gente pode falar em educação ambiental e contextualizar essa questão da concentração de poder e riqueza. Quem está mais rico continua ficando mais rico ainda, usufruindo do meio ambiente, e quem está em estado de miséria, gente, continua permanecendo ou estando no estado de miséria ainda pior. As causas da crise ambiental são: quais são as principais causas da crise ambiental? Vamos lá. Relação, visão predatória e dominadora da natureza, exploração predatória dos recursos naturais, excessivo consumo dos recursos naturais por uma pequena parcela da população mundial, a apropriação da riqueza produzida pela sociedade por uma pequena parcela da população mundial, aumento da população mundial, intensificação do processo de industrialização e intensificação do processo de urbanização. Essas são algumas das causas. Crise ambiental. O que está na base da crise ambiental de nossa sociedade?
É o modelo de desenvolvimento. Como a gente vem se desenvolvendo, como a sociedade vem se desenvolvendo, com a falta de cuidado, com a falta de preservação. Ou seja, a forma como a sociedade se organiza, produz, acumula e distribui suas riquezas. Os bens e produtos necessários para a nossa sobrevivência. A gente não quer viver só com o que é necessário. A gente sempre quer mais, por mais que aquele mais não seja necessário naquele momento. Às vezes a gente estraga um produto, estraga uma comida, estraga alguma coisa que poderia ter sido compartilhado ou deixado para outra pessoa. Mas o nosso egoísmo é tão grande que a gente quer ter sempre mais, por mais que isso custe caro para o meio ambiente. A sociedade adotou um modelo de desenvolvimento que estabelece uma relação de exploração do homem pelo homem e da natureza pelo homem. Então, o homem se autoexplora, explora o seu próximo e, consequentemente, explora a natureza. Esse desenvolvimento fundamenta-se por meio do domínio sobre a natureza, feito às custas de riscos ambientais globais e locais. Exemplo, vamos fazer as queimadas aqui em Paulo Ramos para deixar os pastos preparados para os animais e também para as plantações. O que acontece? Nem sempre se prepara a forma de se queimar e essa queimada se espalha. O aumento da destruição ambiental é bem maior do que aquele que se previa, que já é um prejuízo. Entenderam? Então, já é prejuízo queimar. E quando essa queimada se espalha, é um prejuízo maior ainda. Então, gente, a gente vai parando por aqui e eu volto com vocês com a segunda aula. Tá ok?